Seus irmãos com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus, meus amados irmãos, nós estamos aqui na residência do nosso irmão João Ferreira, anunciando a palavra de Deus nesta noite. Para mesmo convido a amada igreja para se posicionar em pé, para nós fazermos uma oração inicial, pedindo a bênção de Deus no trabalho desta noite. Oramos, Senhor Deus, meu Pai, obrigado, Senhor Deus, por estarmos aqui, Senhor Deus, anunciando a Tua palavra. Vem, Senhor Deus, abençoar os louvores, a palavra que será pregada nesta noite. Meu Deus, meu Pai, o vizinho da direita, da esquerda, meu Pai, que venha tocar, impactar os seus corações através da palavra, meu Pai. Aqui nós te pedimos, Senhor Deus, a Tua bênção, no nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Muito bem, meus amados irmãos, vamos louvar a Deus com os hinos da nossa harpa em nome de Jesus. Glórias a Deus. Vamos ouvir a nossa irmã Meirinha, ela vai louvar a Deus com os hinos da nossa harpa cristã em nome de Jesus. A minha irmã vem também, ela vira duas que vão louvar a Deus em nome de Jesus. Salve Jesus com a paz do Senhor, amém. Vamos louvar a Deus com o número 12.
523. Aleluia. 523. Cristo nos deu uma fonte escondida, que qualquer sede pode estar, e cujas águas repletas de vida sempre de graça nos dão.
Glórias a Deus. Vivo está o nosso Deus. Louvado seja o nome dele. Vamos continuar adorando o nome do Senhor. O conjunto Lírio dos Vales está com a oportunidade também de louvar e agradecer o nome de Jesus, que é digno de toda honra e toda glória. Louvado seja o nome dele.
Deus, esse é o nosso Jesus, meu amigo, minha amiga, você que está ao alcance desse som. Morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. E o mesmo ele diz nesta noite: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Glórias a Deus. Ele é o único que é capaz de tirar este fardo. Não o fardo que talvez você pense que seja ele humanamente falando, mas o espiritual. Esse fardo que você às vezes não consegue imaginar, mas você carrega. Glórias a Deus. Mas ele é o único capaz de tirar e deixar a sua vida bem mais leve. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos ouvir também os jovens da mocidade, o conjunto Novas de Paz, os jovens que estão aqui nesta noite representando o conjunto da nossa igreja de jovens. Também está com a oportunidade de louvar e engrandecer o nome dele.
Louvado seja o nome dele. Vamos ouvir também a banda Filhos do Rei. Vai louvar a Deus com ele. E você, meu amigo, minha amiga, que está ao alcance desse som, medite nestes louvores que eu creio que Deus já tem falado ao seu coração nesta noite. Aleluia, de um Deus maravilhoso, de um Deus que é capaz de fazer algo diferente, na qual fez na minha vida e de todos os demais que estão aqui. Tiveram suas vidas transformadas, tiveram suas vidas realmente modificadas através de Jesus, o único que é capaz de fazer em você uma nova criatura. Louvado seja o nome dele. A banda Filhos do Rei também vai louvar a Deus com hino em nome de Jesus. Aleluia, Deus. A banda Filhos do Rei tem o prazer de saudar a todos com a paz do Senhor. Amém. Sobre o trono de justiça eternamente haverá um voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Sobre o trono de justiça eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Aleluia, louvado seja o nome dele. Como eu disse anteriormente,
Esse Jesus, ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, mas ele está nos céus, glórias a Deus, e um dia ele virá e levará a sua igreja, aleluia. Um culto como esse, meu amigo, minha amiga, que você está ouvindo, está próximo, aleluia. Vai chegar o tempo, o dia, a hora em que você não vai mais ver ou escutar, glórias a Deus, porque a igreja do Senhor, um dia sim, a Bíblia diz que ela será arrebatada, ela será levada para os céus. Louvado seja o nome do Senhor. É cumprimento de Deus, aleluia, levar a sua igreja para os céus, aleluia. Jesus virá e levará, glórias a Deus. E uma oportunidade que você tem nesta noite de ouvir o Evangelho, de realmente ter a Jesus em sua vida, é uma oportunidade única, porque a Bíblia diz, glórias a Deus, não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Se todo homem soubesse o dia que Jesus viesse novamente, glórias a Deus, seria fácil, glórias a Deus, mas nós não sabemos. Ele pode vir à meia-noite, ao término desse trabalho, pode vir amanhã, nós não sabemos, glórias a Deus, mas uma certeza nós temos, é que ele virá, aleluia. E quantos aqui nesta noite estão aguardando a vinda de Jesus, aleluia, para o melhor local, aleluia, que está guardado para a sua igreja. Louvado seja o nome dele. Fiquemos de pé para nós fazermos a leitura da palavra de Deus nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Presbítero Gediael. Saúde a todos na paz do Senhor. Bem, meus irmãos e amigos. Salmo de número 100. Louvamos a Deus por estarmos aqui na noite de hoje, para juntos adorarmos e bendizermos o nome de Jesus. Culto aqui na casa dos nossos irmãos, meu Terezinha. Também para trazermos uma palavra de Deus para o coração de cada um que nos escuta. Salmo de número 100, salmo bem conhecido por todos nós, salmo de celebração. Essa noite estamos aqui para isso também, para celebrar o Senhor. Todos encontraram? Diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele, e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome. Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Amém, glórias a Deus. Quem necessita de oração? Muito bem. Eu peço orações por mim, por minha casa, em nome de Jesus. Nosso irmão João Ferreira vai fazer oração juntamente com todos nós. Glória a Deus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Quero dizer que é uma noite de alegria nesta noite, de ação de graça ao nosso Deus, né? Nós estamos aqui cultuando ao Senhor pelas bênçãos do Senhor que estende sobre a nossa vida, né? Porque sabemos que a graça do Senhor, né? A misericórdia se estende de geração em geração. É só para aqueles que creem. Então oramos ao nosso Deus. Querido Deus, meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, somos gratos a Ti, meu Pai, por esta oportunidade que o Senhor nos concede, a Igreja do Senhor, que estamos reunidos para divulgar o Evangelho de Cristo Jesus, aquele que salva, cura e batiza com o Espírito Santo. Venha abençoar este recinto nesta noite, ó Pai,
aos ouvintes desta palavra, Senhor, que ela possa transformar os corações de cada um, para que ele possa conhecer que Tu és o caminho e a verdade. Aqui te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Muito bem, meus amados irmãos. O nosso irmão João Feira acabou de falar. Nós estamos aqui, culto em sua residência, culto em ação de graças. Glórias a Deus. E nesse momento eu vou dar a oportunidade à nossa irmã Terezinha, para que Deus venha conceder conforme o seu coração. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Quer dizer que é grande alegria, né, poder estar aqui, né, contemplando todos os irmãos aqui junto conosco, sob a presença do Senhor Jesus, que é a melhor coisa, né? Convido meu esposo para louvar o Senhor. Irmão, esse culto é um culto de ação de graça que a gente falou com o nosso pastor, né, para a gente celebrar aqui, para agradecer a Deus, porque meu esposo ficou doente, né, fez a cirurgia, está com uma vitória. Também porque eu tive várias enfermidades, o Senhor me curou de várias enfermidades. Eu fui muito doente mesmo, que eu não sei nem explicar. Eu tive uma alergia muito grande na pele, né, nas mãos, nos pés. Meus pés eram como uma casca de pau por baixo, preto, e quando se rachava assim, tinha uns cortes que sangrava. Eu achava, porque sou pequena, né, nunca eu ia mais ser curada. Mas Deus um dia chegou para mim e disse: você vai ser curada, porque eu fui para vários médicos e cada um disse: não, você não vai ficar com isso, vai só melhorar, só isso. Mas no fundo do meu coração dizia: não de Jesus eu vou ser curada, porque meu Deus é grande. Irmã Tatiana contemplou comigo aqui a minha luta. Irmã Fátima, eu agradeço muito a ela, que ela veio com injeção, trazia injeção, minha filha caiu. Eu não queria tomar, mas deixa eu pegar essa injeção que você vai melhorar. E eu melhorava, né? Graças a Deus, irmão. A minha filha pequena fé, né? Mas assim, Deus ouviu o meu clamor. E eu estou aqui, não tenho palavra para agradecer, só dizer obrigada, meu Deus, e a todos que oraram, porque a oração, meus pés agora, minha roçada. Amém. Minhas mãos, e eu louvo a Deus, a gente não tem como agradecer, né? Muitas que estão aqui vivem, né? Como eu. Era difícil, sangrava. Doía demais, tinha dia que eu andava só com as pontas dos pés. Tinha dia que eu ficava dentro de casa fazendo o almoço, porque meu esposo ia trabalhar, tinha que fazer, tinha que fizesse. Eu saía me sustentando nas paredes. Mas eu nunca desisti, nunca eu disse que o Senhor não ia me curar. Sempre tinha esperança, orava cada noite, cada amanhecer. E eu dizia: Senhor, eu sei porque não está no seu tempo. Mas eu estou esperando o seu tempo. E hoje eu estou contando aqui para todos os filhos, né? Que Deus é bom e fiel. Também eu estava com muita pedra nos rins. Meu rins esquerdo, quando eu fui para o médico, eu cheguei lá, eu voltei quase morta. Ele disse que isso é outra coisa. Eu tinha uma pedra muito grande, estava enganchada essa pedra no rins esquerdo. Ele disse que eu não tinha como expulsar essa pedra, que era grande. Não, ela aí, eu tenho um celular, eu mostrei ao doutor Padrinho, mulher, Deus te ajudou mesmo, porque tem uma pessoa expulsar uma pedra dessa, que era grande. Aí eu expulsei essa pedra, eu pensando que era do rins direito, que o rins direito era maior a pedra. E eu já tinha expulsado tanta pedra, e eu disse: meu Deus, é uma pedra. Aí essa pedra que eu expulsei, aí eu fui para a médica, né, para bater a ultra. Quando cheguei lá, ela disse: a senhora veio fazer essa ultra por quê? Aí eu contei, ela já pôs do seu rim esquerdo, tá bem difícil, não tem mais nada. Essa pedra que você expulsou foi do rim esquerdo. Eu disse: glória a Deus, porque ela estava enganchada, o médico disse que o médico deixou eu assombrar, mas se fosse eu também tinha tido do mesmo jeito, porque essa pedra era
eu com todo o sisal na mão, né? Eu botei para mostrar. E aí ela disse, vamos pro direito. Aí o direito era uma pedra maior. Já tínhamos expulsado tanta pedra, irmão, que só Deus sabe. Aí eu fui, quando ela foi pro direito, disse, olha, a pedra era muito grande, né? Porque eu levei um sisal para ela. Mas quebrou, a pedra quebrou, tá bem quebradinha, tá com as estrelas do céu. Agora você vai botar, você vai sentir dores, eu sinto dor todo dia. Eu já botei várias, bota esses pedrinhos pequenos. Aí eu disse, mulher, eu com esses pedrinhos pequenos, como você disse, ela disse, Sandra, né, que já tá, ela disse, é porque ela sai se arrastando, o seu prédio 60 anos. Mas, irmã, eu vou fazer um culto de gratidão por esta vitória do meu filho. Eu vou expulsar todas, né? Aí eu penso que as irmãs me ajudem em oração, para mim vir contar essa vitória. Celebrar um culto aqui para o Senhor Jesus, né? Contando a vitória. Passei por tanta luta, irmão, tanta enfermidade, mas o Senhor está curando. Amém. Aí eu louvo a Deus, né? Por isso. Amém. Irmão, o problema nós sabemos que existe, mas o nosso Deus, Ele é o Deus que curou no passado e curou no presente. O que ela conta é que ela contava para todo mundo que sofria e eu sentia, via dentro de casa a situação dela. Mas graças a Deus que a pedra não era de ouro, porque se for de ouro, tinha sido sequestrada, tinha sido assaltada. Né? Graças a Deus. Eu louvo aqui para a glória do Senhor e recebendo quem tem pouco de graça, né? A cada dia a gente tem irmão que está glorificando o Senhor. Sendo grato a Deus todos os dias, né? Porque a gente tem que Deus fazer a gente contar testemunho e contar a vitória e agradecer. Peço a colaboração de todos. Ó meu Senhor, dai-me mais gratidão por tudo que Tu fizeste por mim, por Tua graça no meu coração, que me encheu de aventuras em mim. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado, ó Pai-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti. E graça deste no meu coração, a santidade, a paz e a fé, gozo celeste, consolação e liberdade está a Deus. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado ao Pai, Senhor, sou humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a Ti. Senhor, Tu fizeste por mim o que ninguém poderia fazer. Cruz pregado, metestes assim, sangue do qual sempre posso vencer. Mas grato
alegria no meu coração nesta noite, né, onde nós estamos aqui para cultuar a Deus, né, trazer a palavra de Deus. Este é o mandamento de Deus que diz: ide a todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, né? É uma de grande responsabilidade nossa de trazer o evangelho de Cristo, para que os ouvintes, as pessoas ainda que não confessam a mesma fé, glória a Deus, tenham o pleno conhecimento da verdade, que Jesus, ele é o caminho, né? É o caminho para que o homem possa escapar da condenação eterna. Porque todo ser humano, ele tem uma alma e necessita da salvação. E nós sabemos que só existe dois caminhos para passar a eternidade. E a eternidade é uma coisa que não tem fim. A eternidade, você passa 1000 anos, vai começar a passar mais 1000 anos e assim vai eternamente. Não tem mais fim. E a palavra de Deus fala que Deus, ele veio buscar e salvar todos que se achavam perdidos, né? Glória a Deus. Todos aqueles que se achavam que era pecador, né? Que estava transgredindo as leis do Senhor, que estava fora, né? do estatuto da palavra de Deus. Esses, Jesus veio para salvar. Precisa reconhecer e se arrepender dos seus pecados, para que ele possa ter vida, porque Jesus, ele é a vida, né? Glória a Deus, para todos aqueles que creem. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos, irmãos, que o homem, ele pode chegar a viver 100 anos, mas não é nada. Nós estamos passando 100 anos, então pensa que não chegou o dia da partida. E quando este dia chegar, ele tem, e é se chegar aos 100, muitos vão no meio do caminho, né? E nós sabemos que temos que estar com o nosso passaporte carimbado por Jesus Cristo. Glória a Deus. E qual é? É esse mundo que vive de manteiro? Não. É a separação do homem das coisas que não agrada a Deus, que vive fazendo as coisas erradas, que vive numa vida distorcida, que não agrada a Deus. Isso aí não vai ter uma prestação de conta, sim, no final, porque Deus é justo. Louvado seja o nome do Senhor. E quer que todo homem se salve, mas quer que também que o homem reconheça que Deus, ele é santo, e quer que o homem tenha um caminho de santidade, um caminho que vai levar ele à presença de Deus, que não existe nenhum ser humano que ele não vá estar diante de Deus. Louvado seja o nome de Deus, para prestar conta de tudo o que foi feito. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus, ele apaga os pecados do homem no momento que ele aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Glória a Deus. Que ele passa a ter uma nova vida, passa a ser uma nova criatura. Louvado seja o nome de Deus. Porque o Senhor morreu na cruz do Calvário, não foi em vão. Foi para que todos nós tivéssemos essa oportunidade, essa chance de reconhecer a grandeza de Deus. Por isso que ele veio, para salvar a humanidade. Deus veio para que todos pudessem ter este direito. Louvado seja o nome do Senhor. E sabemos que depois da morte, irmão, não tem mais outra maneira. Se você morreu sem Deus, partiu sem Deus, não tem como mudar o quadro. Não tem como retroceder o quadro. Não vamos fazer qualquer família, ajuntar a família do mundo todo e dizer: nós vamos mudar o quadro, que não muda não. Ali já está sentenciado. Ao longo nós vemos em Hebreus capítulo 2 e 3, né? E a palavra de Deus diz que depois da morte segue-se a juízo. Ali já está tudo sentenciado, que você deixou de adorar, deixou de buscar o Senhor, de aceitar Ele como seu único Salvador. Ali já está selado, não tem como mudar. A mudança é agora, enquanto o homem pode dizer sim para Jesus, pode ter essa transformação, glória a Deus, e possa ter a sua vida, fazer aquilo que agrada ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, fugindo daquilo que não agrada a Deus, que o mundo hoje, o mundo oferece, glória a Deus, que parece ser bom no momento, mas logo chega a conta.
E esse dia vai ser um dia de desespero. Louvado seja o nome do Senhor, porque o homem não atendeu a palavra de Deus. A palavra de Deus está aqui para que o homem possa seguir ela, para que ele possa acertar o caminho do céu. Louvado seja o nome do Senhor. Esta é a verdade, irmãos, que não pode fugir da humanidade. Glória a Deus. Que o Senhor Deus, Ele é bom. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Ele vem fazer a justiça. E nesse momento quero dizer que só há uma maneira de escapar da condenação eterna. É em Cristo Jesus. O dinheiro do mundo não compra uma alma. Glória a Deus. Porque Jesus já comprou com o seu sangue na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui estamos trazendo a palavra de Deus, para que todos possam ter o pleno conhecimento da verdade. Quando a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade vos libertará. Quando a verdade chega no coração do homem, não tem para onde ele correr, não tem maneira, não tem outra maneira para ele escolher, a não ser Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Agradeço a Deus por esta oportunidade, que o Senhor venha abençoar cada dia mais os ouvintes, para que eles possam ter mais sede de ouvir a palavra de Deus em Cristo Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Vamos ouvir nossa irmã Raquel, vai louvar a Deus com hino, em nome de Jesus. Louvado seja o nome dele. Aleluia, Deus. Deus já tem falado nesta noite, irmãos, através de louvores, da palavra do nosso irmão João Ferreira, e vai continuar falando, que daqui a pouco nós vamos ouvir também a palavra do Senhor Jesus. Louvado seja o nome dele. Aleluia. Só de buscar o Pai do Senhor. Eita, tá jogando. Tua palavra escondida, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondida.
Deus, que será pregado pelo diácono Rutenberg, ele que está comigo na direção deste trabalho, como também no departamento de evangelismo e missão. E como a gente está com o nosso projeto Adota o Culto em Sua Casa, os irmãos fiquem à vontade também para adotar um culto em sua casa, em nome de Jesus. Diácono Rutenberg Rugel. Meus amados irmãos, amigos que nos ouvem, a paz do Senhor Jesus. Aleluia. Nesta noite nos sentimos felizes por aqui estarmos na casa do nosso irmão João Ferreira para louvar, engrandecer e anunciar a palavra daquele que é digno de toda honra e toda glória. E o nome dele é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o centro da nossa atenção nesta noite, de toda a nossa adoração, de todo o nosso louvor. Jesus Cristo, aquele que cura, que salva, que transforma, que liberta. Não importa o homem velho, a mulher velha, como diz o ditado nordestino. O Senhor Jesus Cristo, Ele cura, Ele liberta, Ele sara, Ele transforma e dá o regozijo da salvação, pois o propósito da expiação da morte de Cristo na cruz do Calvário não foi outro senão salvar o homem, aleluia, restaurar o homem diante de Deus, pois o homem perdeu a sua comunhão para com Deus quando pecou. E Jesus Cristo, ele restabeleceu esta comunhão do homem para com Deus na cruz do Calvário. Então aqui estamos nesta noite para falar deste Deus tão maravilhoso. Ele é onipotente, onipresente, onisciente e eterno. Ele habita os nossos corações, o teu coração. Ele sabe o que você está passando, como você está vivendo. Eu não sei a tempestade, o deserto que você passa, mas o Senhor Jesus Cristo, Ele é aquele que prescruta os nossos sentimentos. E nesta noite foi falado de eternidade, que a gente tem que se preparar para a eternidade. E você pode até perguntar por que nós devemos nos prepararmos para a eternidade. Pois nós somos seres tricotômicos, nós somos formados por corpo, matéria, que estará adstrito a este tempo, mas também somos espíritos e somos alma. Quando a gente parte desta vida, nós vamos para vivermos um momento na eternidade. Não só um momento, porque a eternidade nós não estaremos adstrito ao tempo, como foi falado aqui pelo irmão João Ferreira. A eternidade o tempo não existe, as coisas não se acabam, não, o ferrugem, a traça não corrompe. Mas se Jesus nos traz um aviso, um alerta, que a eternidade ela é composta de dois lugares. Um lugar que é muito ruim para o homem que for para lá, porque este lugar foi preparado para Satanás e os anjos caídos, os anjos que os acompanhou. Mas por conta da queda do homem, do pecado do homem, o homem também está sujeito a ir para lá, se não abraçar o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então aqui estamos nesta noite para trazer este aviso, que a eternidade ela é real, ela existe. E a eternidade ela é composta por estes dois locais, dois lugares. Tem um lugar que foi reservado para Satanás e seus anjos, e o homem também está sujeito a ir para lá se não abraçar Cristo. E o céu, a eternidade onde Cristo reina, Cristo mora, Cristo vive, e o homem também pode ir para lá. Porque Jesus Cristo nos garantiu isso na cruz do Calvário. Aleluia, Deus. Então, nesta noite eu queria trazer um texto
para a gente extrair dele 3 diagnósticos. E esse texto está em Marcos capítulo 5 e versos 1 ao 20. Vamos ler, porque existe um princípio na Bíblia, que a Bíblia explica a Bíblia. Então, para a gente não tratar da Bíblia como homem, com as nossas suposições, vamos lermos elas e extrair este diagnóstico de acordo com o que se encontra nela. Marcos 5, capítulo 1, versículos 1 ao 20. E eu passarei a ler rapidamente, porque o tempo ele não para. E eu quero ser breve na nossa mensagem de hoje. E chegaram a outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro 2 sepulcros. Dos sepulcros, um homem com espírito imundo, o que tinha a sua morada nos sepulcros. E nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E estava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou, e clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E lhes respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogavam-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus lhes permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro do mar. Eram quase 2.000, e afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, e o anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muito a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, encontraram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram-lhe a rogar-lhes que eles saíssem do território. E entrando ele no barco, rogava-lhe que fora o endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhes permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Amém? Glória a Deus. Muitas das pessoas às vezes questionam porque os crentes saem na rua pregando o Evangelho. É porque é um sentimento que bate no coração de cada um que aceita Jesus como Salvador. É sair para anunciar as coisas que Deus fez na sua vida e compartilhar com você, aleluia, o Deus tão grande que é o Senhor Jesus Cristo, e que você possa compartilhar também deste sentimento bom que é servir a Deus. Foi lido nesta noite o Salmo 100, né? Servir ao Senhor, celebrar com júbilo todos os moradores da terra. O interesse de Deus, a vontade de Deus é que todos os homens o adorem.
se reúna em adoração, prostrado, louvando, engrandecendo, enaltecendo. Se isso acontecesse, nós tínhamos um mundo melhor. O nosso Brasil seria bem melhor. Nós não teríamos tantos assaltos, tantos homicídios. Nós não teríamos tantos drogados na rua. Nós não teríamos tantos marginalizados. Aqueles tais que a sociedade não recebe mais, como este homem, este gadareno, que a sociedade não recebia mais. Não tinha o prazer de ter ele no meio da sociedade. Então, se o homem abraçasse Jesus, a humanidade, o nosso país, o nosso Brasil, seria bem melhor. Glória a Deus. E voltando para o texto, se voltarmos um pouco atrás, no capítulo 4, depois de Jesus falar algumas parábolas, lá na sua região, Cafarnaum, ele sai, entra num barco e atravessa o mar da Galileia, também conhecido como Lago de Tibíades e também como Mar de Genezaré. E a Bíblia diz que ele estava dormindo na polpa do barco, ele estava cansado, estava pregando o evangelho, estava tratando com as pessoas, porque ele é o médico dos médicos. O médico é formado, a medicina forma o homem para tratar das questões do nosso corpo. Mas Jesus Cristo, ele não trata só as questões do corpo, ele também trata as questões do espírito, da alma. E chegou um momento que teve uma grande tempestade. E as ondas eram tão grandes que a água começou a entrar no barco. E os homens, os seus discípulos, vamos acordar o Mestre Jesus, porque vamos perecer. E quando eles o acordaram, Jesus questionou a fé deles e só fez falar: aquieta-te. E a tempestade aquietou-se, a tempestade passou. E os homens ficaram perplexos, seus discípulos, e ficaram comentando uns com os outros: quem é este que até a tempestade, até o vento obedece? Aleluia, glória a Deus. Jesus estava passando ali por uma tempestade geográfica, mas quando ele chega na região dos Gadarenos, na província de Decápolis, Decápolis é uma região que pelo seu próprio nome diz que é uma região de 10 cidades que o circundavam, e a Gadara, o qual o homem endemoniado recebeu o apelido de um gadareno, ali estava. E quando Jesus chega naquela região de Decápolis, exatamente em Gadara, ele se depara com outra tempestade, agora uma tempestade espiritual. Aleluia. E a maior tempestade que o homem passa não é a geográfica, não é as tormentas geográficas que o homem enfrenta, mas é a tormenta espiritual. Porque eu olho para você, dou um bom dia, uma boa noite, eu pego na sua mão e aparentemente está tudo bem, mas você interiormente está passando por uma tempestade, está passando por uma tormenta muito difícil. E Jesus Cristo, quando chega, porque ele sai da região dos judeus e vai para uma região dos gentios. E por que região dos gentios? Porque todo aquele que não descende dos judeus, a Bíblia considera gentios. E ali aquela população, aquele povo, era uma região de gentios. Era um povo que estava fora da promessa, porque a promessa era para Israel, para os judeus. Mas Jesus sai da região da Judeia, da Galileia, e vai para atender aquele homem que estava atormentado espiritualmente, que estava possesso de demônios. E Jesus, quando pergunta para aquele homem quem era aquele demônio que atormentava aquele homem, ele disse: nós somos legião, meu nome é Legião, porque somos muitos. E legião, do ponto de vista do soldado, dos soldados de Roma, uma legião romana de soldados era composta por 6 mil homens
fora os ajudantes. Então aquele homem, quando o demônio disse que o nome dele era Legião, é porque ali tinha muitos demônios, era muito mais de 6.000. Aquele homem era terrivelmente atormentado. Aquele homem vivia uma vida de exclusão. Aquele homem vivia uma vida que não tinha capacidade própria para pensar, para tomar decisão. Ele vivia, o seu corpo era dos espíritos imundos. Mas Jesus Cristo, ele veio para que o homem tenha vida e vida com abundância. E Jesus Cristo, ele veio para anunciar a verdade que liberta o homem do inferno, dos demônios. Porque os demônios são reais, eles vivem na esfera espiritual. Mas ele também atormenta o homem, porque a Bíblia diz que Satanás veio para roubar, matar e destruir. Então tudo isso que a gente vive na esfera humana, do ponto de vista material, do ângulo espiritual, existe esses seres trabalhando para destruir o homem, para matar o homem, para derrotar o homem, para escravizar o homem. É por isso que o homem rouba, o homem mata, o homem traz sua esposa, a mulher vai para um prostíbulo para vender o seu corpo. É por isso que o homem se entrega às drogas, o alcoolismo, porque o inimigo, ele veio para tirar da mente, do coração do homem tudo aquilo que é bom e entregá-lo a tudo aquilo que afasta o homem de Deus. Então tudo aquilo que causa prejuízo ao homem afasta o homem de Deus. Então Deus, quando constituiu a família, é para que o homem tenha a sua mulher e a mulher o seu esposo, e ali multiplique, ali constitua a família, mas não para que esse laço seja quebrado por conta do adultério. Aí Paulo vai dizer que por conta do conhecimento da lei, nós estamos presos, condenados sob o pecado. E eu quero trazer aqui que eu falei do diagnóstico, né? O primeiro diagnóstico que nós podemos perceber aqui é em relação ao homem. Aquele homem, ele vivia sobre os sepulcros. Aquele homem, ele não vivia mais em sociedade, ele estava excluído da sociedade. Aquele homem praticava violência não só contra as pessoas, mas também contra si próprio, quando o texto diz que ele se feria, se mutilava. E aqui eu aprendo uma coisa, nesse primeiro diagnóstico, que Deus faz a gente bonitinho, perfeito, homens e mulher, mas o inimigo vem e começa a colocar os dados malignos, começa a atuar através dos seus espíritos imundos na vida do homem, e faz com que o homem, ele se torne um homem imperfeito, um homem violento, um homem sujo, um homem que se automutila. Você quer ver um exemplo? Quantas pessoas, quantos jovens que tinham uma vida toda pela frente, foram estudantes, passaram pelo ensino médio, era bom em matemática, em química, em biologia, em física, mas depois se entregaram às drogas. E quantos deles não perderam a sua vida por conta disso? É isso que o inimigo faz na vida do homem. Quantos não tinham uma vida toda pela frente para aprender uma profissão, um trabalho, mas o alcoolismo fez com que ele relaxasse na vida, perdeu a força para viver, não tem mais vontade de viver, de trabalhar pela sua família, de trabalhar, de reconstituir a sua vida social e ter uma vida digna. Quantos não ficam nesse estado? Porque o inimigo, Satanás, ele faz o trabalho na mente das pessoas para que as pessoas caminhem de forma errada, achando que está correto.
Aí há um provérbio que diz que há um caminho que para o homem parece justo, perfeito, mas o fim dele é a morte. E o inimigo, ele tem trabalhado na vida da nossa geração de jovens para que eles trilhem no caminho de morte. Este caminho, o caminho de morte que muitos estão trilhando, que acham que é um caminho bom, que vale a pena, que está aproveitando a vida, eu quero dizer, escapa-te deste caminho enquanto é tempo. Se volte para a palavra de Deus, para o Senhor Jesus Cristo. Vá para a igreja. Aleluia. Nós somos um país tradicionalmente cristão. Eu acho bonito quando eu vejo um trabalho de jovem lá da igreja católica lá, quando eles estão lá fazendo o trabalho deles. Aleluia. Porque eles estão fazendo um trabalho religioso. Embora eu aqui não esteja pregando religião, porque a religião não salva, agora Jesus Cristo salva, Jesus Cristo transforma, Jesus Cristo liberta. Aleluia. Ele, Jesus Cristo, só Ele é quem pode mudar a vida do ser humano por completo. Então aquele homem, ele vivia sobre o domínio das trevas. E quantos não vivem hoje sob o domínio das trevas? Porque o irmão que mata irmão, o filho que mata pai, o pai que mata filho, aleluia, está vivendo uma vida dominada pelas trevas. Glória a Deus. Então aqui nós estamos nesta noite anunciando que Jesus Cristo, ele muda a vida do homem. Aleluia. E aqui eu quero trazer também o segundo diagnóstico para a nossa meditação nesta noite. O diagnóstico da sociedade. A sociedade quis resolver o problema daquele homem com grilhões. Usaram grilhões para tentar admoestar aquele homem. E a Bíblia diz que os grilhões não conseguiram segurar aquele homem. A sociedade inventa meios, modos, maneiras para transformar, para fazer onde todos sejam iguais, vivam de maneiras iguais, onde o homem ele escolha viver do jeito que ele quiser, a mulher do jeito que ela quiser. Esses dias eu vi uma reportagem dizendo que essa nossa geração dos dias atuais, dos jovens, uma das coisas que irá se acabar é o laço matrimonial, o casamento. Porque o homem vai querer mais viver de forma sozinho, viver solitário, assim também como a mulher, porque o laço matrimonial não é mais de afeto, não é mais de amor, não é mais para constituir família. E por conta dos prejuízos materiais, financeiros, porque o laço matrimonial social, do ponto de vista social e filosófico, é apenas de conveniência. Então, quando é apenas de conveniência, não tem como ser um matrimônio duradouro. Então, o único matrimônio que tem condições de ser duradouro é aquele quando o homem e a mulher têm temor de Cristo. Porque se eu tenho temor de Cristo, eu não abandono minha família. Se a minha esposa tem temor de Cristo, ela não vai me abandonar nem abandonar os meus filhos. Ela vai suportar os meus defeitos e eu vou suportar os defeitos dela. Aleluia. Mas nós vivemos uma sociedade hoje, a sociedade laica do ponto de vista constitucional. Aleluia. Onde o homem busca viver de todas as formas, todos os meios, inventa todos os meios de religiosidade, mas foge do padrão de Deus, do padrão bíblico, do padrão que a Bíblia ensina como modo de viver para o homem e para a mulher. Então o diagnóstico social falhou para aquele homem. Os grilhões não resolveram. Aleluia. A sociedade cria meios para que o homem na frente caia, inicie um processo de sofrimento. Aí vem a ciência pelo outro lado, cria um diagnóstico, um modo de recuperar aquele homem. É como se fossem grilhões que se quebram. Não tem como resolver o problema. Só Jesus Cristo é capaz de trazer a solução para a sua vida. Jesus Cristo, Ele cura fisicamente, cura do câncer, cura da AIDS. Ele ainda faz levantar o coxo.
Mas o que Jesus Cristo mais anela nesta noite é você se decidir para Ele, recebê-lo como Salvador de sua vida. Aleluia, glória a Deus. E aqui vem o terceiro diagnóstico para a gente encerrar. É quando Cristo entra em ação. Aleluia. O homem não tinha condições de viver em sociedade, era um homem atormentado que vivia endemoniado. A sociedade tentou resolver o problema, não teve como, então fez, o abandonou, o marginalizou. Aleluia. Tem muitos filhos que o pai não consegue mais demonstrar, então abandona. Tem muitas mães que têm filhos involuntariamente, porque vivem uma vida promíscua e abandona lá no lixão. Aleluia. Tem muitos que a sociedade não tolera mais, então abandona, o rejeitam. Mas Jesus Cristo aqui nesta noite está de braços abertos para você. Aleluia. Para mostrar para você, para a sociedade, para todo mundo, que Ele ainda está no comando. Ele tem o comando de todas as coisas nas suas mãos. Quando Ele ressuscitou, Ele disse: todo poder me foi dado no céu e na terra. Eu quero dizer que Ele tem três chaves: a chave do céu, a chave da morte e a chave do inferno. Aleluia, glória a Deus. E ninguém pode tirar de suas mãos. Jesus tem a chave do céu para te salvar. Aleluia, para te abraçar como filho, e ninguém mais vai te tirar das mãos dele. Jesus tem a chave da morte. Talvez a sepultura esteja aberta, aleluia, mas Ele nesta noite Ele pode fechar, porque Ele tem poder sobre a morte. E Ele também tem a chave do inferno, aleluia. E nesta noite você pode escapar de lá, porque Ele tem o comando de todas as coisas. Então quando Ele chegou para os gadarenos, quando Ele viu a situação do homem, quando Ele viu a situação daquela sociedade que não pôde conter aquele homem, Ele pegou aquele espírito mundo, expulsou. E depois, para mostrar de forma mais enfática o poder de Satanás, Ele deixou que aqueles demônios entrassem em 2.000 porcos, e aqueles porcos se precipitaram no mar e morreram afogados, para mostrar para aquela população que o inferno, o mundo espiritual é real, que Satanás existe, os seus demônios estão trabalhando dia e noite, aleluia, para destruir o homem, para tirar o homem da presença de Deus. Mas Deus nesta noite veio falar para você que Ele veio para trazer vida, e vida com abundância. Ele é bom em todo o tempo, e são as muitas misericórdias de Deus que faz com que a gente tenha um novo amanhã. Tenhamos um dia, uma boa noite e um novo amanhã. São as misericórdias de Deus. Nós não prestamos para nada, mas Jesus Cristo, Ele olha para nós, aleluia, e pela sua misericórdia Ele nos abraça e não deixa que nós sejamos consumidos pelo diabo, pelo inimigo, pelos demônios que aí estão tentando, buscando tragar aquele a quem deu uma oportunidade para eles. Assim como Jesus Cristo diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta e deixar eu entrar, ele vai fazer uma mudança na vida. Eu quero dizer que Satanás, ele não tem essa educação de bater na porta da sua vida. Ele vem e invade mesmo. Ele toma a sua vida mesmo e começa devagarzinho. Aqui está muito bom, começa devagarzinho, numa mesa, você ingerindo uma bebida alcoólica socialmente, você ingerindo um cigarrinho de maconha. Quando cuida que não, você dá uma droga pesada. Quando cuida que não, seus nervos estão travados, você está encriqueado, sem poder nem andar, dependendo das drogas. É assim que o inimigo faz para destruir o homem. E outros, quando acha que não tem escape para a sua vida, tenta tirar a sua própria vida ou tira a sua própria vida. Jesus Cristo é o escape do homem, da Rodolfo Fernandes, do Brasil, do mundo. É por isso que Ele mandou que a sua igreja vá por todo mundo e pregue o Evangelho. Só Jesus Cristo, Ele pode resolver a vida do ser humano. E aqui Jesus Cristo mostra o seu comando, o poder que Ele tem sobre a morte, sobre o inferno e sobre o céu. E aquela manada de porcos
que se precipitaram no mar e se afogaram, Jesus também mostrou que o mundo inteiro, o dinheiro, tudo, todos os reinos do mundo não vale a pena diante dele. Vale mais diante dele uma alma que se arrepende do que os reinos deste mundo. É por isso que a Bíblia diz que a alegria no céu quando um pecador se arrepende. Deus ama tanto o ser humano de tal forma que quando o ser humano o abraça como Senhor de sua vida, há festa no céu. Então os reinos deste mundo, aqueles 2.000 porcos que valiam muito dinheiro na época, aleluia, não valia, não era mais, não tinha como pagar a alma daquele homem que estava sendo atormentada pelos demônios. Então eu quero dizer para vocês nesta noite que não vale você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E eu quero dizer que Deus é amor, mas também Ele é justiça. E a justiça de Deus, ela só é satisfeita de duas formas: ou na cruz do Calvário, ou no juízo do grande trono branco. Foi falado nesta noite que todos os homens comparecerão perante Cristo em um juízo. Então aqueles que não abraçaram em tempo oportuno, em vida, porque enquanto a vida é esperança, aqueles que não abraçaram a cruz do Calvário em tempo oportuno, não satisfaz, a justiça de Deus será satisfeita lá no juízo do grande trono branco. Então fique com esta palavra nesta noite, com este aviso. É tempo de voltarmos para Deus, frequentar a igreja. Não importa se você é católico, é religioso, busque a sua religião, busque ter um encontro com Cristo, porque quando você lê a palavra liberta. A Bíblia diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então é pela palavra que o homem é liberto. Você pode até ir como religioso, mas depois a palavra de Deus lhe liberta e torna um homem santo, uma mulher santa, que confessa o nome de Jesus Cristo em vias públicas. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glórias a Deus. Está aí, meus amados irmãos, a palavra de Deus nesta noite. E nesse momento eu passo dessa um trabalho para o nosso pastor Ranieri. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com
perguntar entre nós, porventura, alguém que deseja aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, que ouviu a palavra neste momento, no decorrer deste culto, sentiu o desejo de fazer parte deste povo e que neste momento quer realmente fazer a sua decisão para o Senhor. Quero perguntar, nós vamos estar orando por você. A Bíblia diz que for ligado aqui na terra, será ligado no céu. Alguém entre nós? Só falta sonho. Se não, nós vamos neste momento agradecer a Deus com oração. Desde já agradecemos ao irmão João Ferreira, à irmã Terezinha, e que Deus continue abençoando a vida desse casal e toda a sua família, né? Pelas bênçãos que Deus tem derramado sobre a vida deles. Glória seja dada no nome do Senhor. É mesmo, rapaz? Nunca fez mal a nós, não? Oh, coisa maravilha. Irmão, tem uma ordem aí. Você que está com frio, tem um caldo quente aí, viu? Oh, glória a Deus. Então vamos nos colocarmos de pé. Então vamos nos colocar de pé, irmão. Vamos agradecer a Deus. Amanhã teremos nosso culto ali na nossa igreja. Culto de jovem, né? Mocidade. A partir das 6h15 estaremos ali para adorarmos ao Senhor Jesus. Amém? Glórias a Deus. Vamos continuar orando para Jesus mandar um bom inverno. Tivemos hoje a primeira chuva, né, irmãos? Graças a Deus, já esfriou mais um tempo, né? E para que Deus realmente nos dê um bom inverno, em nome de Jesus. Então vamos agradecer a Deus neste momento, orando ao Senhor, nosso Deus. Quem precisa e necessita das orações, também por mim, pelo meu lar, pela obra do Senhor. Querido Deus, Pai, em Tua presença estamos, Senhor. E neste momento, ó Deus eterno, te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor tem nos dado, estarmos aqui na residência dos Teus filhos, Senhor. Te agradecendo, meu Deus, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a vida desse casal, sobre esta família. E aqui estão os Teus filhos, Senhor. Deus, te agradecendo, Pai. Te agradecemos também por esta primeira chuva, ó Deus, deste ano, Senhor. Que o Senhor venha nos dar um bom inverno, Pai. Deus, é o que nós te pedimos, Pai Santo e Eterno. E queremos te agradecer neste momento, em nome de Jesus, o Teu Filho amado, que vive e reina para sempre. Amém. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. E todos diz amém. Quem disse amém? Receba a sua vitória em nome de Jesus e a paz do Senhor.